Vamos lá. Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Vamos começar agora nossa aulinha de ciências. Primeiramente, nós vamos revisar um pouquinho o que foi dado anteriormente para a gente entrar no conteúdo de hoje, tá? Então, vamos começar lá do nosso livro de ciências, primeiro conteúdozinho, que a gente vai estar revisando um pouquinho, vendo alguma coisa que a gente já apresentou, para a gente entrar na atividade no conteúdo de hoje, tá bom? Vamos lá, peraí. Vamos lá. Na primeira página, onde diz assim, onde vivem os animais, que é a primeira página de ciências, é a página 236, né? Então, preste atenção uma coisa. Onde vivem os animais? Aqui eu estou dizendo que existem vários tipos de animais e que quando Deus fez o céu e a terra, Ele colocou os animais. E nessa nomenclatura, Ele criou os animais terrestres e os aquáticos. Então, nada mais é dos animais que vivem na terra e que vivem na água. Porém, existem animais terrestres também que ele voa. Então, não só dizendo que eles andam na terra, ele é considerado também terrestre, mas eles voam. Então, existem os animais terrestres e os animais aquáticos. Então, vamos lá, continuando. O deslocamento dos animais. Então, cada animal tem sua forma de andar, né? Tem os animais que voam, tem os animais que nadam, tem os animais que rastejam, tem os animais que andam sobre 4 patas, 2 patas, né? 6 patas, né? Porque tem as aranhas, os mosquitos. Então, o deslocamento dos animais, ele depende muito do tipo do animal, né? Se ele é peixe, ele nada. Se ele é uma cobra, ela se rasteja. Se ele é um cachorrinho, então ele anda. Se ele é um canguru, ele pula. O sapo, olha que cheguei num ponto legal. O sapo é um animal que ele tanto vive na terra, como ele também vive na água. Exemplo, quando ele vai ter os seus filhotes, ele vai para a água. Então, ele deposita seus ovos na água. E até a gestação do seu filhote, até o crescimento dele, ele fica dentro da água. Depois ele sai para a terra. Então, é um animal que tanto anda, se desloca dentro da água, como também fora dela, que é na terra, né? Outra aqui, a alimentação dos animais. Então, existem os animais que chamamos herbívoros, que são os animais que se alimentam somente de plantas. Então, existem os animais que só comem plantas. Então, eles são chamados de animais herbívoros. E os animais carnívoros? São aqueles animais que se alimentam somente de outros animais. Por exemplo, o ser humano é um carnívoro, né? Que tanta gente come os animais, como no caso, frango, peixe, o boi, né? Que é carne de boi. Nós também comemos os legumes, verduras, né? Que são os animais onívoros, que são aqueles que comem, se alimentam de planta e também de outros animais. Então, existem os animais que se alimentam só de plantas, chamamos ele de herbívoros. E os animais que só se alimentam de carne, que é de outros animais, chamamos ele de carnívoros. E os animais que comem tanto carne quanto plantas, que são os vegetais, como os legumes e as hortaliças, que no caso são o alface, a couve, que são as verduras. Então, legumes e verduras são os onívoros.
tá? E a produção dos animais, a reprodução dos animais. O que vem ser a reprodução dos animais? Nada mais é que aqueles animais que nascem da barriga da sua mãe e o outro que nasce de ovos. Então, chamamos os animais que nascem da barriga da mãe de vivíparos. Vivíparos. E o que nasce de ovos são os ovíparos. Então, quando o animal nasce de ovos, chamamos ele de ovíparos. E quando nasce da barriga da mãe, é vivíparos. E o desenvolvimento dos animais? O que a gente vem falando em questão de desenvolvimento dos animais que nós comentamos na aula anterior? O desenvolvimento dos animais nada mais é do que desde o momento da sua gestação até a sua morte. Então, existe uma fase, né, do crescimento dos seres humanos, dos seres vivos, na verdade. Porque tanto as plantas como os animais, eles nascem, crescem, se reproduz, envelhece e morrem. Então, essa é uma fase do nosso crescimento. Então, tanto os animais quanto as plantas, eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Então, como são todos os seres vivos, então, seres vivos, ele tem o seu desenvolvimento iguais, tanto de plantas e animais. E o homem também, porque o homem é considerado um animal racional, que é um animal que pensa, né? Então, ele também, ele tem o seu desenvolvimento desde a gestação, lá na barriga da mamãe. Então, ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. E o que vem a ser tudo isso? O nascimento é o nascer, quando a gente nasce, os animais nascem, né? Tanto da barriga da mamãe como dos ovos, né? Porque tem animais que nascem de ovos, né? Que são os ovíparos. Então, quando ele nasce, ele tem a fase dele do desenvolvimento de criança, né? Até a adolescência, depois ele se torna adulto, aí depois ele fica velho, aí depois ele tem a sua morte, né? Porque o ciclo da nossa vida é essa: nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. O que eu falo de reprodução é quando, no caso, os seres vivos, no caso, os animais e os seres humanos, é quando a gente tem filhos, né? A reprodução é a gente ter filhos. E as plantas? Como é que a planta deve reproduzir? As plantas reproduzem de outras maneiras. Então, é no crescimento de outros galhos, de outras plantinhas. Então, quando a gente faz as mudas, né? A gente pega um galinho de uma plantinha e bota na terra. Então, a gente está fazendo a reprodução dela. Então, todo seres vivos ele tem essa fase do crescimento, do nascer, do crescer, do se reproduzir, envelhecer e morrer. No caso do nosso questionamento de hoje, é a classificação dos animais. Então, os animais, nós sabemos que os animais, eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Também existem os animais que andam, se rastejam, se locomovem voando, nadando, né? E, no caso, a classificação dos animais, ela está distinta da seguinte forma. Ela está entre os mamíferos, que são aqueles que mamam quando pequenos, né? Eles são considerados mamíferos aqueles que mamam quando pequenos. Os répteis são aqueles que se rastejam, né? São os animais que se rastejam.
Tenho as aves, né, que são os animais que voam. Tem os peixes, né, que são os animais que nadam. E também tem os anfíbios, que anfíbios nada mais é do que os animais que tanto nadam como também andam na terra, que são o quê? O sapo, né? O sapo é considerado um anfíbio, porque tanto ele tem o seu desenvolvimento dentro da água, ele também tem o seu desenvolvimento fora da terra. Fora d'água, né? Na terra, desculpa. Na terra, fora d'água. Então, aqui na página 249, né, do nosso livro, fala assim, a classificação dos animais. Diz assim: no mundo todo existem muitos animais diferentes. Por isso, para que os pesquisadores possam estudá-los, esses animais, precisam ser organizados em grupos, de acordo com as características de cada um. Agrupar os animais com suas características semelhantes é uma forma de classificação. Então, quando eu falo classificação, eu estou falando dos tipos de animais. Então, prosseguindo. Algumas características podem ser usadas para classificar os animais. Por exemplo, quanto ao nascimento, alguns animais nascem diretamente do corpo da fêmea. Outros nascem de ovos, que são as fêmeas que põem os ovos, né? E os animais podem ser classificados de várias características que eles possuem, como, por exemplo, o tipo de produção, o tipo de alimentação, o ambiente em que ele vive. Podemos classificar os animais pelas diferenças também das estruturas, colocando seus respectivos nomes. No caso, podemos classificar os animais pelas diferenças de estruturas internas do seu corpo. No caso, são os animais que nadam, que se rastejam, que voam, que andam, né, sobre as suas patas. Então, a classificação deles são a seguinte: mamíferos, aqueles que mamam. Aves são aqueles que voam, né? Que são os pássaros, né? Que possuem o corpo coberto de pena. Isso a gente vai falar mais lá na frente, né? Sobre o revestimento do corpo dos animais. Hoje a gente está falando da classificação especificamente. Então, ele pode ser considerado mamífero porque mamam. Répteis, os répteis são aqueles que rastejam, né? São os animais que rastejam. As aves são aqueles que voam. E os peixes são aqueles que nadam. E os anfíbios, que são os que tanto vivem na água como vivem também na terra, que são os sapos, as pererecas, as rãs, né? Então, a atividade de hoje de ciências é na página 249 e 250. É somente essas duas páginas que nós vamos realizar hoje. E já nós vamos fazer a correção dessas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, beijinho, fique com Deus e próxima aula.